Invocação do Mal 4, O Último Ritual, é vendido como o último filme da franquia, mas eu sinceramente duvido muito, porque só nesse final de semana o filme fez 187 milhões de dólares. É a segunda maior abertura para um filme de terror da história, perdendo só para o primeiro filme de It a Coisa, que fez 189 milhões. Todo esse dinheiro para os cofres da Warner e o filme já está lucrando, e termina com o casal Warren com aquela baita passada de bastão. Conta a história real da família Smurr, que vive numa casa mal assombrada por um demônio na Pensilvânia entre os anos de 73 a 89. O casal Jack e Janet relataram barulhos, cheiros estranhos e objetos mudando de lugar. Quando as manifestações ficaram mais agressivas, como por exemplo um cachorro foi arremessado numa parede, eles chamaram o casal Ed e Lorraine. No filme, interpretados novamente pelos excelentes Patrick Wilson e Vera Farmiga, que dessa vez eles têm um foco maior na trama e mais tempo de tela. Ed, tem uma coisa maligna aqui. Mas o preço que se paga com isso é a família atormentada, que não tem carisma, desenvolvimento e tempo de tela, eles são totalmente esquecíveis, diferente dos filmes anteriores. Então, como Ed e Lorraine têm mais tempo de tela, eles tiveram que inserir de forma deslocada o mesmo demônio que está atormentando a família, mas isso acontece antes mesmo deles começarem a investigar e entrar na casa, tendo algumas cenas da filha dos Warren sendo atormentada, a Judy, mas elas não agregam e não avançam o roteiro, estão lá só para cumprir tabela, e com a ideia de deixar a trama mais pessoal. E uma coisa muito pessoal para mim, que me ajuda demais, é vocês deixarem o like. Se gostarem do vídeo, considerem se inscrever. E ativem o sininho para receberem notificações dos próximos vídeos. E deixe nos comentários sua opinião sobre esse filme. Os dois únicos motivos em que aconselho assistir esse filme no cinema é a parte sonora, em que é excelente e será potencializada no cinema, e a parte coletiva, que vai encher as salas de cinema, tendo uma experiência bem legal. Esse é um dos poucos filmes de terror em que conseguem encher uma sala, mas é uma pena em que a qualidade técnica é inferior aos dois primeiros filmes, que são dirigidos por James Wan. O terceiro e esse quarto aqui é dirigido por Michael Chaves, que é bem inferior. Mas para mim, na minha opinião, o pior filme de Invocação do Mal, apesar de toda a sua qualidade, é o segundo, porque ele não sabe pisar no freio. O primeiro foi inserido Annabelle, que serviu como spin-off. No segundo eles quiseram empurrar de toda maneira outras criaturas. A freira eu acho a mais sem graça de todas e não dá medo nenhum, na minha opinião. E colocaram um homem torto que eu achei tosco demais. Mas vendo esse filme aqui até a metade, eu tava pensando, meu Deus, como a fotografia é inferior aos dois primeiros filmes. Até a metade a câmera ficava nos closes bem perto dos rostos dos personagens, com a câmera na mão, então ela ficava balançando toda hora. Chegou até mesmo me dar tontura. O primeiro filme foi muito elogiado por um plano sequência que é usado no início, em que a câmera fica transitando pela casa, com a ideia de mostrar a geografia do local, já situando o público como será o ambiente durante todo o filme. No segundo e no terceiro também foi usado, e nesse aqui também é usado. A ideia seria o quê? Uma homenagem? Porque não apresenta a casa de forma correta, não serve para nada. É só uma forma estética mesmo. Uma câmera aérea é a única parte da fotografia desse filme em que chama atenção. Eu estava falando do Invocação do Mal 2, mas lá tem cheio de técnicas de fotografia impressionantes. Mas detalhes que me incomodaram ainda mais foram assombrações que desafiam a lei da física, como por exemplo um espelho maldito, que é jogado atrás de um caminhão do lixo, levado e destruído. Mas do nada ele aparece na casa de novo intacto. E pedaços de vidros aparecem dentro da boca de uma personagem. Não faz sentido nenhum e esses detalhes me tiram do filme. Se essa ideia funcionasse em algum universo, tudo bem, mas aqui parece que não faz sentido. Não tem realismo, coerência, é como se fosse um desenho de pica-pau, onde tudo é possível. E todas as técnicas que preparam jumpscare e situações já foram vistas e de forma melhor nos filmes anteriores e spin-offs. Não tem nada de novo aqui, a ideia é jogar totalmente seguro para agradar os fãs, mas pelo menos podia ter sido melhor executado e feito de forma mais assustadora.
O grande vilão do filme é um espelho de CGI que fica girando de forma muito cafona e mal feita. Só tem uma morte durante todo o filme e ela foi usada naquela técnica barata e escrachada, mostrando como o mal é ameaçador antes dele se manifestar de vez. Foi usado no Freira 2, morre uma criança e depois não acontece mais nada. Pois aqui não existem consequências, tudo é resolvido muito fácil, parecendo até um caso de Scooby-Doo. Foi vendido um marketing cachorro que esse seria o caso mais desafiador e perigoso do casal, mas no final das contas, dos 4 filmes, esse aqui foi o mais fácil. Um exemplo disso é Ed querendo um livro de toda a forma possível para exorcizar não uma pessoa possuída, um espelho. Então, quando ele vai recitar as palavras, você esperando algo super complexo, ele pega, lê o livro e fala: em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E eu pensando comigo, meu Deus, o que é isso? O que é isso aqui? Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Uma boa dinâmica da família Warren e uma péssima das vítimas. É um filme ruim, mas ele é muito melhor do que A Freira 2 e A Maldição da Chorona, em que eu fiquei sofrendo enquanto assistia. Esse aqui pelo menos flui bem. Nota 5. Então seria isso, pessoal. Meu nome é Adriano e aqui no meu canal Tela Maldita você fica muito bem informado sobre filmes e games de terror. Então não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem. E ativem o sininho para receberem notificações dos próximos vídeos. E deixem nos comentários qual é o melhor filme da franquia Invocação do Mal. E assistam também a crítica do filme Rosário, um terror de assombração que aqui no Brasil lançou uma semana antes de Invocação do Mal 4, e um quadro aqui do canal Tela Sangrenta, onde falo de filmes sangrentos e perturbadores. O filme dessa vez é Faça Ela Voltar. Até o próximo vídeo e tchau!